Esse é o segundo vídeo da nossa playlist sobre o Sistema Financeiro Nacional aqui no YouTube. Quero lembrar que esse conteúdo que eu estou produzindo para você é oferecido aqui pela T2 Educação e ele serve para você que está estudando para alguma certificação do mercado financeiro, porque a gente fala sobre a estrutura do sistema, mas serve para você também que eventualmente está estudando para algum concurso bancário, concurso do Banco Central, do Banco do Brasil, BASA, Banrisul, qualquer concurso vai te cobrar conhecimento sobre o Sistema Financeiro Nacional. Então, fica comigo se você quer aprender mais, lembrando que esse é o segundo vídeo da nossa playlist. O primeiro eu estou deixando aqui no card, ou aqui, acho que é aqui, ó, aqui no card para você ver, tá bom? Importante para você ver na sequência. Vamos lá, sem mais delongas, nesse vídeo a gente vai falar sobre o Conselho Monetário Nacional, tá? Que é o órgão máximo do nosso sistema. Se você viu o vídeo passado, você sabe o que é o tal do monetário, é onde a gente está transacionando grana ali, tá bom? Então vamos lá, ó, definição quadrada na tela para você. Diz pra gente o seguinte, ó, o Conselho Monetário Nacional é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional e tem responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito. Seu objetivo é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Então, olha só, o Conselho Monetário Nacional é importante que se diga o seguinte, ao contrário do que muitas pessoas pensam, toda vez que a gente está falando de conselho, nós não temos ali um órgão propriamente dito, tá? Exemplo, quando eu estou falando de Banco Central é uma autarquia. Então, ele é um órgão, tem CNPJ, tem autonomia administrativa, etc e tal. Não existe um lugar onde você fala, onde fica o Conselho Monetário Nacional? Não existe esse lugar, tá? Toda vez que a gente falar conselho, eu quero que você pense o seguinte, nada mais é do que uma reunião, tá? Quer um exemplo? Lá no condomínio onde você mora, se você mora em prédio, talvez tenha lá os membros conselheiros. Então uma empresa tem lá o conselho de administração, tem o conselho fiscal. Então é um pedaço da empresa que se reúne para deliberar sobre determinados assuntos. Então toda vez que você vira a palavra conselho, saiba, estamos falando de algumas pessoas que se reúnem para dar conselho. Não é bem dar conselho, mas isso ajuda você a entender. Elas vão discutir algum assunto, determinar como esse assunto vai acontecer, mas não é o conselho quem faz nada, tá? O conselho só delibera, só diz, é assim que tem de acontecer, tá? Tudo relacionado à moeda e crédito, aqui estamos falando do Conselho Monetário Nacional. Vamos ver quais são as suas atribuições. Ó, o Conselho Monetário Nacional ele vai orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Então ele pode criar diretrizes para que tenhamos incentivos de investimento em regiões diversas do país, dado a condição do nosso país, né? Um país continental com muitas diferenças culturais, muitas diferenças sociais. Então o Conselho Monetário Nacional pode estabelecer diretrizes para que seja feito, canalizado investimentos para algumas regiões através das instituições, tá? Ele vai propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros com vista à maior eficiência do sistema de pagamentos e da mobilização de recursos. Quando eu falo que ele vai propiciar, ele vai dizer o seguinte, vai estabelecer diretrizes. E você vai ver em uma das aulas da nossa playlist que o Banco Central é o principal agente de transformação aqui, que tem a sua autonomia, graças à Lei Complementar 179 de 2021, ele acaba tendo uma autonomia que não depende mais tanto do Conselho Monetário Nacional para estabelecer ali alguns processos. Mas o Conselho Monetário Nacional vai criar regras que serão cumpridas pelo mercado com supervisão do Banco Central. Vou te dar um exemplo para que você possa entender isso. Olha só, eu não sei se você tem uma casa própria ou se você sonha em ter uma casa própria, mas o fato é que a maior parte dos brasileiros hoje sonha em ter uma casa própria e o caminho mais óbvio para a maior parte das pessoas é fazer um financiamento imobiliário. Vai lá, financia pela Caixa ou por uma outra instituição. Eu quero dar esse exemplo para que você possa entender
O papel do Conselho Monetário Nacional. Quando você financia uma casa, seja pela Caixa ou seja pela uma instituição privada, como é que funciona isso? Bom, existe um prazo. O prazo é de até 35 anos. E este imóvel financiado, ele fica como garantia do crédito. Se você não pagar, a instituição financeira pode executar essa garantia, tomar o teu imóvel e levar a leilão. Além disso, tem uma regra do percentual que pode ser financiado, normalmente 80% ou dependendo da condição até 100%. Percebe que eu trouxe aqui para você algumas regras do financiamento imobiliário. Essas regras, elas existem porque o Conselho Monetário Nacional criou. Então ele falou, olha, o crédito imobiliário do nosso país vai funcionar assim, ponto. Esse é o papel dele. Ele não faz mais nada. Agora, quem vai operar isso? Ou seja, quem vai conceder o crédito? As instituições. Agora, quem vai supervisionar para saber se as instituições estão fazendo conforme a regra? Quem faz isso, nesse caso, é o Banco Central. Então, ele vai sempre normatizar o mercado, criar regras, criar normas, tá bom? Ele vai zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, coordenar, deixa eu só ficar aqui um pouquinho mais baixo, ó, coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária, fiscal, da dívida pública interna e externa. Olha só, quando eu digo coordenar as políticas monetárias, eu até trouxe um exemplo aqui. Olha só, o Banco Central, ele tem como uma das suas atribuições, você vai ver na aula de Banco Central, o controle da inflação, tá? Então, ele faz como? Ele vai exercer políticas monetárias, que é o controle de dinheiro em circulação na nossa economia, para controlar a inflação. O Banco Central faz isso. Só que ele faz isso a partir do quê? A partir de uma regra estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, porque ele coordena. E qual é essa regra especificamente no caso da inflação? O Conselho Monetário Nacional, ele define qual é a meta de inflação. Então ele fala assim, olha, a meta de inflação é, sei lá, 3%. Isso aqui é uma regra. O Banco Central olha para isso e fala, beleza, eu, Banco Central, preciso mexer os meus pauzinhos aqui para alcançar essa meta aqui que foi estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Trouxe um exemplo, inclusive, real disso para você ver daqui a pouco, tá bom? Então, coordenar as políticas monetárias não é executar as políticas monetárias, mas entregar diretrizes para que nós chegamos às políticas, aos resultados previstos pelo Conselho Monetário Nacional. Isso a gente fala sobre a questão orçamentária, fiscal, dívida pública, quando a gente está falando de superávit primário, que a gente estuda isso em políticas fiscais, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui, trazer mais um slide aqui, ó. Ele vai fixar diretrizes das normas, diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais de saque em moeda estrangeira. Então ele cria regras para a gente fazer essa transação. Inclusive, no momento que eu estou gravando essa aula, está rolando uma ampla discussão do marco do câmbio no Brasil, aonde, se isso aprovado, o Conselho Monetário Nacional traz novas diretrizes para que a gente possa acessar o mercado cambial, tá bom? Ele vai disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. O que é disciplinar o crédito em todas as suas modalidades? É o que eu expliquei para você sobre o exemplo do crédito imobiliário. Disciplinar o crédito nas suas modalidades. Crédito imobiliário é uma modalidade. Disciplinar é como vai funcionar o crédito imobiliário. Vou dar um outro exemplo. Num passado não tão distante, salvo engano em 2020 ou 2019, minha memória falha agora, o Banco Central, aliás, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu um teto para a cobrança de juros do cheque especial. A partir dessa norma criada pelo Conselho Monetário Nacional, as instituições financeiras podem cobrar no máximo 8% ao mês de cheque especial. Antes desta norma, as instituições cobravam até mais, tá? Então, mais um exemplo de disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Tudo bem? Vamos avançar aqui, que eu quero falar com você sobre a composição do Conselho Monetário Nacional. Quem é que faz parte desse conselho? Uma das coisas que eu disse nessa aula é que o conselho é uma reunião,
certo? Então, pessoas se reúnem para deliberar sobre determinados assuntos. Isso é um conselho. O Conselho Monetário Nacional é composto por essas 3 pessoas aqui. Eu vou explicar melhor o papel delas, mas antes eu quero dizer para você o seguinte. Se você está estudando para uma das certificações do mercado financeiro, é importante que você saiba que aqui na T2 a gente tem curso completo para ajudar você a ser muito assertivo na prova, passar na prova e conhecer bem o mercado financeiro, porque a gente se aprofunda para valer. Tá bom? E olha só, o link do nosso site está aqui embaixo. Você vai ter acesso à videoaula atualizada, apostila atualizada. O nosso banco de questões que hoje, somando ali todos os cursos, contam com mais de 3.000 perguntas. Todas as perguntas são comentadas em vídeo, individualmente, uma a uma para você. Dentro da nossa plataforma você tem também o painel de desempenho. O painel de desempenho é onde você consegue saber se você está indo bem ou indo mal. Qual é o ponto que você precisa melhorar no seu processo? Então o sistema te dá esse feedback. Além disso, você também tem acesso ao nosso suporte incrível para tirar toda e qualquer dúvida que você tenha. Então se você quiser ter acesso ao material absolutamente completo e fazer parte dos milhares de alunos que já foram aprovados com a T2, o link está aqui embaixo, tá bom? Vai ser um prazer receber você dentro da nossa plataforma. Voltando aqui, eu quero falar sobre a composição do Conselho Monetário Nacional. São 3 pessoinhas, tá? A gente tem aqui o presidente do Banco Central, tá? Então, o presidente do Banco Central faz parte do Conselho Monetário Nacional, o ministro da Economia e o secretário especial da Fazenda. Cada um vai ter aqui uma diretriz para falar sobre isso. E essa pessoa aqui, ó, é o presidente do conselho. É ele quem manda na parada, tá? O presidente do Banco Central, o Banco Central cuida muito da parte monetária, da parte de crédito. E aqui, ó, esse cara aqui cuida muito da situação fiscal do Brasil. Quanto que a gente está recebendo de impostos, quanto que a gente está gastando de impostos, como que está a dívida pública. Então, percebe? Tudo passa por aqui e tudo faz parte do Ministério da Economia. Quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo em 2022, inclusive perto da eleição de 2022. Então, quando eu estou gravando esse vídeo, eu não sei quem ganhou, quem vai ganhar a eleição, tá? Se você está vendo em outro momento, você certamente já sabe, mas isso não vem ao caso. Mas o fato é o seguinte, que o presidente da República é ele quem nomeia essas 3 pessoas aqui, ó. É eles quem escolhe. Portanto, quando eu estou gravando isso, o ministro da Economia, por exemplo, é o ministro do Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, tá? Eu não sei aí no futuro, caso você esteja vendo isso depois. Mas qual que é o lance aqui? Apesar do presidente da República poder nomear esses 3 sujeitos, o presidente do Banco Central tem mandato autônomo, que significa dizer o seguinte: o presidente do Banco Central foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2020. O mandato dele começou em 2021, tá? Vai até 4 anos. Então ele vai ficar como presidente do Banco Central até o final de 2023, 2024. É isso? É isso aí. Até o final de 2023, 2024 começa um novo mandato. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você vai ver isso na aula de Banco Central. Apesar do presidente da República nomeia essas 3 pessoas aqui, o presidente do Banco Central, ele tem um mandato que é divergente do período do presidente da República. O que significa que, repito, eu não sei quem ganhou a eleição aí, caso você esteja vendo depois de outubro, né, de 2022, tá? Mas, se eventualmente o Lula ganhou a eleição, ele não vai trocar o presidente do Banco Central, ele não pode fazer isso. Ele só vai fazer isso a partir do 3º ano do seu mandato. Tá? É importante entender que o Banco Central, o presidente do Banco Central, ele vai sempre passar por 2 mandatos de presidente da República. Já o ministro da Economia, não. O ministro da Economia, ele vai sempre acompanhar o presidente da República ali, e aí pode sair antes, enfim, tem esse movimento mais flexível. E o secretário especial da Fazenda também. Então, quis trazer para você a composição desses 2. Prefiro até não falar nominalmente, porque certamente esses 2 aqui pode mudar, mesmo que o Bolsonaro se reeleja, ele pode mudar os 2, tá? E o presidente do Banco Central não, beleza? Olha só, um exemplo, ó, olha só essa matéria que tá escrito aqui, ó. O governo
fixa a meta de inflação em 3% para 2025. Matéria tá falando isso, o governo. Como assim o governo? Quem é do governo que faz isso? Ó, resolução do Conselho Monetário Nacional não alterou as metas para 2022, 2023, 2024, mesmo com as projeções desse ano. Então, olha só, resolução do Conselho Monetário Nacional. E ele sempre vai definir a meta de inflação anos para frente. Então, essa matéria aqui é de julho de 2022. Então, ele já define a meta de inflação de 2025. Em julho de 2023, o Conselho Monetário Nacional já define a meta de inflação para 2026 e assim sucessivamente, tá bom? Então, eu quis que você entendesse o papel do Conselho Monetário Nacional como autoridade máxima do mercado, tá? Olha só, trouxe uma questão aqui, ó, para eu saber se você tá manjando. É atribuição do Conselho Monetário Nacional. 1. Supervisionar os itens de meio circulante. Isso aqui está errado. Meio circulante nada mais é do que a quantidade de dinheiro em circulação, o dinheiro que está circulando na economia, tá? Não é o Conselho Monetário Nacional que faz isso, tá? Porque ele não supervisiona nada, ele não é um órgão supervisor. Lembra que eu falei? Ele é um órgão normativo, ele é um órgão que disciplina. Então, a alternativa B é a correta. Disciplinar todos os tipos de crédito. Foi o que eu expliquei. Inclusive, falei nessa aula esse papel dele. Fiscalizar a Bolsa de Valores não é papel do Conselho Monetário Nacional. Controlar a moeda e capitais estrangeiros também não. Controle não é papel dele, é do Banco Central, tá? Ele é um órgão normativo, não executivo. Tudo bem? Então, disciplinar todos os tipos de crédito é atribuição do Conselho Monetário Nacional. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você aprendeu, se ela fez sentido para você, deixa aqui um comentário e vamos lá. Se você está vendo essa aula quando ela foi publicada, a próxima aula vem na próxima semana. Se você está vendo em outro momento, saiba, tem uma playlist à sua disposição aqui, tá bom? A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.